Olá, queridas e queridos alunos. Como vocês já viram no vídeo de apresentação, meu nome é Elisângela e eu sou professora da disciplina de vocês de elaboração de trabalhos acadêmicos. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula da disciplina. Primeiramente, vocês têm que compreender que a elaboração de trabalhos acadêmicos, ou seja, os trabalhos que serão solicitados pelos professores, ou o trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho mais extenso que vocês terão que fazer no final do curso, esses trabalhos eles são diferentes daquele trabalho que você fazia no ensino médio. Como que funcionava o trabalho no ensino médio na maioria das vezes? O professor fazia o pedido de um tópico, seja de qualquer disciplina, português, matemática, biologia, etc. E você buscava, na maioria das vezes também, em sites, ia no Google, digitava a temática do seu trabalho e depois você copiava aquilo que estava descrito naquele site. Algumas das vezes também em livros, você copiava algumas informações dos livros e assim você compunha o seu trabalho. Também acontecia de ser usado palavras suas, palavras próprias, onde você colocava o que você achava sobre aquele determinado tema. Bom, na elaboração de trabalhos acadêmicos agora do curso superior, do curso de pedagogia que vocês estão, é um pouco diferente. Nós temos que seguir algumas regras, algumas normas. E essas regras, essas normas, nós vamos encontrar no que nós chamamos de metodologia científica, Então, é um método para elaboração de trabalhos científicos. Bem, mas será que o trabalho que o professor pede é um trabalho científico? O professor pediu aí na pedagogia um trabalho de filosofia. Será que ele é científico? Sim, ele pode ser científico, ele pode ter um caráter somente para aula. No entanto, ele tem que seguir algumas normas e algumas regras agora que vocês estão no curso superior, tá? Então, vamos entender primeiro o que significa a palavra metodologia científica. Então, metodologia científica, primeiro a gente vai analisar a palavra metodologia. Então, a palavra metodologia, ela vem de método, o início da palavra. Então, olha só, que vem da palavra em latim métodos, e ela significa através de, por meio de, e o final da palavra significa via, caminho. Então, é o caminho através do que você vai. Aí eu tenho que ver o que significa logia. E logia significa estudo, palavra, discurso. Portanto, é o meio, o caminho pelo qual você vai realizar um estudo. Só que nós temos aí a palavra científica, Então, científica vem de ciência e ciência vem de episteme. Episteme significa conhecimento. Portanto, a palavra metodologia científica ela significa o estudo das vias por meio dos quais ocorre a produção do conhecimento. Então, todas as vezes que vocês fizerem algum trabalho, vocês vão estar produzindo algum tipo de conhecimento. Bom, uma coisa que tem que ficar claro para vocês é a diferença de conhecimento e informação. Hoje nós temos muita informação. E geralmente eu vejo as notícias pela manhã, por exemplo, todos os dias, vamos supor. Quando chega na sexta-feira, eu mal me lembro da notícia da quarta. Então, esta foi uma informação, eu não consegui reter aquele conhecimento. Por exemplo, aqui no modelo, na figura, é um menino andando de bicicleta. Então, alguém explicou como andar, ele conseguiu executar, ele aprendeu, ele absorveu o conhecimento de como andar de bicicleta. Então, daqui um mês, ele vai continuar sabendo como andar de bicicleta. Então, ele reteve um conhecimento que é diferente da informação. Então, conhecer é ter consciência. Então, quando você conhece alguma coisa, você passa a ter consciência sobre aquilo. Isso vocês têm que usar muito em relação aos estudos de vocês, O estudo ele não pode ser uma mera informação que
que você estuda hoje vai lembrar amanhã para a prova e na semana que vem você não sabe mais nada. Você tem que transformar essa informação em conhecimento. Como? Colocando em prática, escrevendo. Tudo isso vai ajudar você a conhecer e não apenas a se informar. E esse conhecimento ele vem de onde? Onde nós podemos adquirir conhecimento? Então nós podemos adquirir conhecimento através dos nossos pais, dos nossos professores. Era muito comum antigamente que o conhecimento fosse passado de pai para filho, de avô para neto. Hoje nós já sabemos que não é assim. Hoje nós conseguimos conhecimento nas redes sociais e muitas das vezes nós ensinamos nossos pais. Porém, uma forma de conhecer, de aprender é através dos pais, dos professores, através da observação. Inclusive está em letra maiúscula. Por quê? Para destacar. Então eu fico observando o que está acontecendo, observando como a outra pessoa faz algo, observando o comportamento, né? Muitas pessoas identificaram qual era o melhor momento para fazer uma plantação, por exemplo. Como? Elas identificaram observando as fases da lua, observando o clima. Então, a partir dessas observações foram desenvolvidos conhecimentos. Uma outra forma é através de crenças religiosas. Então, tem um conhecimento que vem dessas crenças. Sobre esse assunto, vocês verão melhor nas disciplinas como filosofia e etc. Nós também adquirimos conhecimento através do que é publicado por jornalistas, por escritores, por filósofos. Então, é uma outra forma. E, por fim, nós adquirimos conhecimento através da produção da ciência. Então, quando se faz uma pesquisa e se tem o resultado dessa pesquisa, eu gerei um conhecimento. Quando vocês fizerem um trabalho para alguma disciplina, se vocês seguirem as regras que eu vou apresentar para vocês, de alguma forma vocês vão estar gerando um novo conhecimento. E aí vai uma dica. Quando eu falo de conhecimento e não só de informação, eu falo isso porque o conhecimento é poder, saber é poder. Então aqui eu dou o exemplo do homem pré-histórico. Ele não conseguia entender os fenômenos da natureza, por isso tinha reações de medo. E aí, então ele não entendia, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do fogo, ele não entendia, ele não dominava o fogo, então ele tinha medo do fogo. Quando que ele viu o fogo? Caiu um raio, pegou fogo na mata. E ele ficava apavorado com aquilo, que ele não sabia como dominar, ele não sabia o que fazer com aquilo. Então, quando ele era um objeto desconhecido, aquele homem pré-histórico, ele tinha temor, ele tinha medo do fogo. Quando ele começou a conhecer o fogo, ele falou assim, poxa, quando cair um raio, pegar fogo na floresta, eu vou usar esse fogo para assar um alimento. Depois, com o tempo, ele conseguiu lá com as pedras ou com gravetos, ele conseguiu produzir o fogo. Então, ele conseguia, por si só, fazer com que acender uma fogueira. Então, ele passou a ter o domínio do fogo. Ele adquiriu o conhecimento sobre o fogo. E quando eu conheço o fogo, eu sei o que ele faz. Conheço suas causas, eu sei produzi-lo. Conheço o seu poder, eu sei usá-lo. Conheço seus limites, eu sei vencê-lo. Eu dei o exemplo do fogo, mas eu posso dar o exemplo de várias outras coisas. Por exemplo, o imposto de renda. Se você conhece como fazê-lo, você não precisa pagar para ninguém. É difícil? Não é difícil, só que você tem que dominar aquele conhecimento. Se você não domina, você tem que passar para um outro fazer. Você tem medo, inclusive, de pegar, abrir a planilha e preencher aquilo de uma forma equivocada. E aí, eu vou falar um pouquinho, bem superficialmente, sobre os tipos de conhecimento. Somente sobre 2 tipos, porque em filosofia vocês verão os demais tipos. Então, um dos tipos de conhecimento é o senso comum. É o conhecimento que a gente fala de vulgar ou popular. Ele é passado de geração em geração e não há crítica para este tipo de conhecimento. Então as pessoas acreditam ou não. Aí eu uso aqui algumas tirinhas, uma falando sobre a questão que muita gente já ouviu falar, que passar debaixo da escada dá azar. E aí aqui na tirinha tá falando, Claro que eu não acredito nessa superstição, mas olha lá.
desvio da escada. Então, as superstições são senso comum. Como que eu vou saber se passar debaixo da escada vai me dar azar? Eu tenho que pegar 100 pessoas, fazer todas passar debaixo da escada e ver se acontece alguma situação de azar com essa pessoa, porque senão eu não posso comprovar que isso dá azar. Aí os índios, por exemplo, acreditavam que a água estava devorando lá o que era uma deusa para eles, né, a lua, chamada de Jaci. Então eles acreditavam nisso porque eles não tinham conhecimento. Então eles observavam isso acontecendo, mas não era a realidade. Então esse senso comum, né, a definição dele é o conhecimento acumulado pelos homens de forma empírica, porque se baseia apenas na experiência cotidiana, sem se preocupar com o rigor que a experiência científica exige e sem questionar os problemas colocados justamente pelo cotidiano, porque é também um saber ingênuo, uma vez que não possui uma postura crítica. Então, todas as questões, por exemplo, a comer é uma muito, né, tradicional que a gente escuta muito, chupar manga e tomar leite, né? Será que a mãe fala, não faz isso porque você pode morrer? Foi comprovado cientificamente isso? Hoje nós já sabemos que não, que tem toda uma questão histórica por trás disso. Mas até então as pessoas acreditavam que isso poderia acontecer, porque é uma história passada de pai para filho, de vô para neto e assim sucessivamente. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Será que o senso comum reproduz a verdade? Tem como eu saber se algo que é dito como senso comum pode ser verdadeiro ou não? Sim, tem como eu saber. Imagine aqui nesse exemplo, né? A avó fala para o neto lá que o chá de camomila é calmante. E aí, você sempre escuta isso, chá de camomila é calmante, chá de camomila é calmante. Será que é mesmo? Como que eles definiram se é ou não é? Foi feito um trabalho científico, então eu tenho aqui, né, parâmetros de qualidade para a droga vegetal camomila. E aí, lá no final, eles definem que a camomila possui alto poder calmante, além de diversas outras propriedades medicinais. Como que eles chegaram a esta resposta? Eles pegaram a camomila, identificaram, analisaram suas características para ver se ela tinha alguma substância que pudesse ter esse poder calmante. E identificaram que sim. Então essa foi uma questão, foi um senso comum que se tornou um conhecimento científico. Mas lembra aí da manga com leite, né? Nem todo senso comum se torna um conhecimento científico. Bom, então o conhecimento científico, você tem que passar por algumas etapas. Então você tem que ter alguma pergunta, alguma indignação. Então poderia ser, vou dar um exemplo aqui, né? Será que a música é capaz de influenciar na concentração de crianças durante as aulas de matemática? Vamos supor que essa seja uma dúvida que você tem. Como que você vai solucionar essa questão? Você pode fazer uma revisão bibliográfica, que vão ser diversos trabalhos que os professores vão pedir para vocês, serão desta forma. Você vai buscar em artigos, você vai buscar em livros a resposta para esta questão. E aí você vai formular uma hipótese, né? Qual que é essa hipótese? Sim, a música influencia. Após essa revisão bibliográfica, você vai falar assim, olha, realmente a hipótese está certa, a música influencia na concentração, ou não, vai depender do que você lê, do que você encontrar. Uma outra forma seria aplicar um teste num determinado grupo de alunos, então aqui nós realizaríamos o experimento, certo? E se esses alunos, quando eu pegava um grupo de alunos, faria um teste de atenção com eles, sem música, pegaria um outro grupo de alunos e faria um teste de atenção com música. Se a resposta fosse positiva, fosse melhor com música, eu iria aceitar a hipótese, ou seja,
eu iria confirmar que a música, sim, é capaz de influenciar nas concentrações da criança durante as aulas de matemática. Então, todos os trabalhos que vocês vão desenvolver sempre vão partir de uma pergunta. E aí, quando vocês forem buscar os trabalhos, né, o professor pediu um determinado tipo de atividade para vocês, e vocês vão buscar na literatura como fazer esse trabalho. Vocês vão encontrar na literatura pesquisas básicas, né, nos artigos, e pesquisas aplicadas. Na maioria das vezes, vocês vão utilizar para responder, para fazer esses trabalhos, essas tarefas, a pesquisa aplicada. Qual que é a diferença da pesquisa básica e da pesquisa aplicada? A pesquisa básica, ela consiste na utilização do conhecimento sem finalidades práticas ou imediatas, enquanto que a pesquisa aplicada consiste na utilização do conhecimento da pesquisa básica para se obter aplicações práticas. Então, vou dar um exemplo. Quando foi criado o laser, não se sabia para que usar o laser, eles criaram o laser. Aí, com o passar do tempo, eles foram fazendo pesquisas aplicadas e descobriram que o laser poderia ser usado em cirurgias, por exemplo. Então, a pesquisa básica foi quando eles descobriram o laser. Na pesquisa aplicada, eles descobriram que o laser pode ser usado em cirurgias. Então, essa é a diferença de pesquisa básica e aplicada. Na maioria das vezes, os trabalhos de vocês serão baseados em pesquisas aplicadas. Aqui só mais uma charge, né, falando sobre essa questão da pesquisa aplicada e básica, né? Então, eles estão aqui discutindo, né, uma roda e falando lá para que isso serve. Ainda não sabemos, fazemos uma pesquisa básica. Que bonito, a gente se matando, carregando pedras e arrastando os animais selvagens, e os senhores se divertindo, fazendo coisas que não servem para nada. Então é o exemplo do laser. Quando foi criado, falaram assim: poxa, vocês ficaram um tempão fazendo um negócio que não serve para nada. E depois você vê aí que se descobriu a roda, né? Então essa é a questão. A princípio, a pesquisa básica parece que não serve para nada, e depois a gente encontra várias aplicações para esse tipo de pesquisa. Uma outra questão importante, tanto para quando vocês forem fazer trabalhos, quanto para quando vocês forem ler trabalhos, que existem dois tipos importantíssimos de pesquisa, que é a qualitativa e a quantitativa. Então, a pesquisa qualitativa, ela está relacionada à qualidade, e a quantitativa a quantidade. Então, quando você vê um trabalho onde aplicou-se um questionário ou foi feita uma observação das crianças brincando, então eu vou descrever se aquelas crianças estão felizes, se aquelas crianças, qual tipo de brinquedo aquelas crianças estão brincando mais. Então, eu vou observar e vou descrever. Essa é uma pesquisa qualitativa. Agora, imagine que eu vou contar o tempo que cada criança fica com determinado brinquedo. Então, o tempo que aquela criança pegou aquele brinquedo e ficou brincando. Vai ser uma pesquisa quantitativa, porque eu vou ter resultados numéricos. Eu vou ter resultado de tempo. Então, uma criança ficou 10 minutos com o brinquedo, e a outra criança ficou 5 minutos, a outra ficou 2 minutos. Então, tá vendo que eu tenho resultados numéricos? Esta é uma pesquisa quantitativa. As principais diferenças dessa pesquisa são: o quantitativo ele tem um objetivo pré-definido. O qualitativo é mais subjetivo, né? Como eu disse, você vai descrever uma observação. Então, ele fica mais subjetivo. O que eu vou apresentar agora para vocês aqui é as principais, tá? No quantitativo, eu posso medir. Então, eu disse lá, 10 minutos com cada brinquedo. Já no qualitativo, eu tenho uma interpretação. Eu vou interpretar como aquela criança está reagindo àquele brinquedo. No quantitativo, eu posso analisar estatisticamente. Eu posso calcular a média do tempo que essas crianças ficaram com o brinquedo. E no qualitativo, eu só posso ter narrativas, interpretações, né, a descrição do que eu estou vendo.
E, como eu já disse, os elementos básicos do quantitativo, da pesquisa quantitativa, é a análise dos números, enquanto que na pesquisa qualitativa, os elementos básicos da análise são palavras e ideias. No método quantitativo, eu tenho sujeitos e no método qualitativo, eu chamo as pessoas que participam do experimento de participantes. No quantitativo, utiliza-se instrumentos específicos, né? Então, por exemplo, lá das crianças, eu vou utilizar um cronômetro para determinar o tempo que cada criança vai ficar com o brinquedo. Já no qualitativo, eu vou observar como essas crianças vão interagir com os brinquedos, certo? Então, essas são as grandes diferenças. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. Vocês podem encontrar mais informações e se aprofundarem mais nas unidades 1 e 2 da apostila. Até a próxima aula. Um abraço para todos.